Eu passei a tarde toda chorando, perguntando para Deus como que Jó pôde dizer para a esposa dele, em meio a tanta dor que ele passou, dizer: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A coragem que ele teve de aceitar o mal naqueles dias em que ninguém queria aceitar o que ele estava vivendo. E ele pôde reconhecer que também o mal vinha de Deus. E eu fiz essa pergunta para Deus: como, Senhor, ser como Jó e ter um coração igual ao dele para poder aceitar as coisas boas e as coisas ruins? Eu estive analisando a vida de Jó e aquele mal que ele estava vivendo sobre a vida dele foi permissão de Deus. E o próprio Deus decidiu que assim fosse. Ele mesmo falou de Jó para Satanás. Ele mesmo deu todas as diretrizes que eram necessárias para aquela situação que ele estava vivendo. Jó, em meio à aceitação, ele questionou Deus. Lá em Isaías 58, Deus ele usa a boca do profeta para dizer uma coisa para o povo. Ele fala o seguinte, ele diz, através de Isaías, que ele odeia a fala da falsidade. E eu fiquei me perguntando hoje exatamente isso. Senhor, Deus, se eu aceito o que o Senhor tem para mim, por que eu vivo a questionar? Quando Jó, ele aceitou e disse aquela fala para a mulher dele: como falas, uma louca mulher? Podes tu aceitar o bem e não o mal? Mas logo ele questionou por que ele estava vendo aquilo. Ele era íntegro. E uma das coisas que mais me chocou, que mais me fez refletir, é que Deus, ele precisa de realizar testes, tanto para ímpios quanto para íntegros. Lá em Salmos, ele fala que ele vai provar tanto ímpios quanto os filhos. Analisando o fato de Jó, dele ser íntegro, e com a fala de Salmos que o Senhor prova tanto um quanto o outro, é para saber de fato se vamos estar do lado dele na hora da provação. E isso me marcou. A maior prova que você serve a Deus é na hora da prova. A maior prova que você pode dar para alguém é na hora do sufoco que você pertence a Deus. O teste era para saber se realmente Jó ele iria permanecer sendo servo. E era uma prova também para o outro lado. Tanto que Satanás, ele falou assim: olha, deixa eu tocar na saúde dele. Eu venho estudando, com as minhas palavras, né? Eu venho estudando a humanidade, qualquer uma fazer qualquer coisa para se salvar. Ele vai passar pro meu lado. É um jogo para saber de qual lado nós iremos ficar. Mediante a tantas provações que todos nós passamos, eu digo para você, e para mim também, né? Porque eu que tô questionando isso com Deus e tô passando isso para vocês, quem sabe você também não esteja vivendo. Prova é exatamente isso, ela faz jus ao nome prova, é você provar algo. Então, se eu e você somos cristãos e nós servimos a Deus, nós iremos ficar do lado dele mediante a qualquer provação, mesmo aquela que doa a alma. E Jó passou por um momento tão cruel, ele perdeu a saúde dele, perdeu a família dele. Ele dizia que a esposa dele reclamava até do bafo dele. Ele viveu um momento tão difícil de humilhação. O diabo atacou também internamente, porque tem uma coisa que o diabo, ele sabe, ele nos conhece, ele sabe tudo que mexe com a gente. E eu fiquei analisando, né, o que ele falou. A esposa dele não aguentava nem o cheiro que saía da boca dele. E isso para ele doía, incomodava. Dizem que um ser humano ele pode se recuperar de qualquer dor que seja externa. Algo que, por exemplo, não foi comigo, eu vou me recuperar. Só que o diabo, ele sabia, ele não atacou apenas as dores que ele poderia se recuperar, mas aquela que machuca a gente. São dores internas, são dores pessoais, aquela que você é rejeitado, aquela que você é acusado, aquela que ninguém te quer por perto. E foi mais ou menos isso que ele estava vivendo, uma dor tão grande, uma enfermidade que não tinha cura. Eram amigos, pessoas que estavam ali com ele, todo mundo acusando.
e saber que o meu teste e o teu teste não chega nem perto do de Jó. Esses testes eram para provar para o diabo ou para Deus de quem ele pertencia. E ele provou que ele pertencia a Deus. Eu hoje quero te colocar num pensamento de reflexão. Eu sei que você não está suportando. Eu sei que talvez você pense, é o fim. Mas, assim como hoje eu orei a Deus e eu só pedi para que eu possa ter a fala verdadeira e não questionar. É só dizer para Deus que eu aceito o teste dele, mas que eu passe e eu fique do lado dele, independente do teste que ele me permitir, porque a Bíblia fala que ele não vai nos dar testes maiores do que possamos suportar. Jó recebeu um teste, mas ele tinha condição, ele sabia que ele conseguiria suportar aquele teste. Eu e você estamos num teste que nós podemos suportar. E eu só digo uma coisa. Assim como hoje eu tô refletindo e pensando, só passa. Fica do lado certo. Eu sei que não é fácil. E todo mundo tem a sua dor. Eu tenho a minha. Mas se você provar e tiver a atitude certa em meio à sua maior dor, porque Deus permite, e ele falou isso para Jó, quem és tu para me questionar? Onde você estava quando eu coloquei o firmamento? Então, a gente nunca vai entender o pensamento de Deus. E ele mesmo diz, não tem como servir a dois senhores. Eu posso todas as coisas, tudo me convém. Só que no momento do teste, Deus ele tira isso, ele faz com que os servos dele digam, mas nem tudo me é lícito. Então, o diabo, nosso adversário, ele sabe quais são as nossas falhas. E Deus permite os testes para saber quem é que vai ficar do lado dele. E nessa palavra eu espero que você possa entender que você está vivendo algo que é necessário para o seu nome, de fato, estar lá. Talvez você não entenda, mas Deus sabe. Ele fala, como ele disse para Jó, quem és tu para me questionar? Eu digo para você, só vai, passa no teste. E no final, se Deus mandar você orar por aquele que te fez sangrar, por aquele que te acusou e disse que você é o errado da história, que você é o pecador, ore. Eu vou dizer para você, Deus ele vai te restituir tudo, tudo. Só passa por esse momento.